Viver eternamente.
gemidos se aproximam lentamente de Jesus. Aos seus pés estão coroas em memória à sua cruz. Os reinos deste mundo são para sempre do Senhor. Anjos cantam a vitória em perfeito louvor. E do alto do seu trono, Cristo olha para mim. Vejo as marcas que me abriram o caminho até aqui. Não consigo dizer nada, mas é fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. Minha última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou para sempre do Senhor. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou para sempre do Senhor. Em cima, fica mais à vontade aqui em cima daí. Como de costume, as indicações de leitura, Crenças Populares, do Samuel Bacchiocchi, é o mesmo lá do Imortalidade e Ressurreição. Esse livro também é excelente para aqueles que gostam de pesquisa e dar estudo bíblico. Esse é uma boa indicação. E a leitura obrigatória, na minha concepção, a leitura obrigatória de todo adventista do sétimo dia, adventista raiz mesmo, desejado de todas as nações. Esse aqui não tem. Se a pessoa se diz adventista do sétimo dia e não leu esse livro ainda, tem tempo de ler. Continua sendo adventista. Beleza? Não vamos dizer que não seja, mas tem tempo de ler ainda. Ontem não, hoje de madrugada, acordei umas 4 da madrugada e fiz esse esboço, o preparo das considerações para esta manhã. Nosso tema dessa manhã é combatendo o bom combate até chegarmos em combati o bom combate. Na realidade, nós estamos sempre num combate constante. Nós devemos definir de que lado, de fato, nós estamos. Porque combatendo, nós sempre estaremos combatendo. Agora, muitos ainda estão no vale da decisão. Mas a questão é de que lado nós estamos neste grande conflito. Neutralidade não existe. É engano imaginar que alguém possa estar neutro
nesta grande batalha. Olha o que aconteceu, meus queridos. Quando eu recebi o convite do irmão Henrique, eu fiquei pensando comigo, bom, uma semana jovem, o que a gente pode fazer com a semana jovem? Até fiz uma coisa que eu nunca mais vou fazer na minha vida. Vou revelar aqui para a igreja. E foi um erro fatal mesmo. Até fui reprovada por um irmão ali fora na igreja e eu aceitei a reprovação. Eu pintei meu cabelo. Olha, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, tenho certeza. Falei, pô, uma semana jovem, né? Aí acabei pintando meu cabelo. Mas nunca mais eu vou fazer isso. Aí o que eu imaginei comigo? Aí fiz alguns títulos ali, bem logo que o irmão Henrique passou o convite. Só que o Espírito Santo foi trabalhando comigo e falando, mas vem cá, Josué, essas palestras aí, esses títulos, eles vão dar uma sequência muito filosófica nas suas ideias. E você vai fazer o que com a Bíblia daí? Dá uma modificada nisso aí. O Espírito Santo falando comigo, para que tá feio. Era o mal que existe no mundo, projeto zero, eram as coisas nesse sentido. Aí, como eu tive um tempo hábil para fazer essas modificações todas, graças a Deus que elas aconteceram e ficou uma palestra bíblica, ficou temas bíblicos dentro da palavra de Deus, porque é o que transforma crianças, jovens e adultos, é a palavra de Deus, não é tanto a filosofia, e graças a Deus que isso aconteceu. Ouvindo a voz do Espírito Santo, Isaías no capítulo 30, verso 21. Isaías 30, 21. E nós temos um tempo aí para... Hoje o nosso tempo é menor do que os outros dias, então nós seremos bem breve. Ouvindo a voz do Espírito Santo, Isaías 30, verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Pode ser entendido quando você é um estudante da palavra e está num momento de tomar uma decisão importante. Aí, no momento que você precisa tomar essa decisão, a palavra vem e te mostra qual a decisão que você tem que tomar. Há um tempo atrás eu acabei ficando nervoso com algumas pessoas e fiquei bem chateado de fato. Aí o Espírito Santo me levou a ler lá 1 Timóteo 2, verso 1, ou 2 Timóteo. Os irmãos podem conferir aí. E lá o texto em Timóteo diz, orai por todas as pessoas. Em outras palavras, não fique nervoso, não fique com raiva de ninguém. Ore por todas as pessoas. E essa é a voz do Espírito Santo que nos guia nos nossos caminhos. Isso é um privilégio para o cristão, no momento de tomar uma decisão importante, poder escutar do Espírito Santo. Faça isso ou faça aquilo. Uma outra situação também, trabalhando na prefeitura e trabalhando fora da prefeitura, fazendo uns bicos por fora. Aí começou a cair um qualquer a mais. Aí o texto me levou até Provérbios, que mais vale ter paz do que ter muito dinheiro. Eu imaginando comigo, comprar aquilo, comprar isso, comprar aquilo. A ideia de dinheiro na mão é vendaval, né? Aí o Espírito Santo, mais vale você ter paz do que ter muito dinheiro. Então a palavra, o Espírito Santo, ele vai te guiando dentro daquilo que pode transformar a sua maneira de pensar e o seu jeito de viver.
E essa sensibilidade, ela é adquirida a partir do momento que você tem o hábito de ler a palavra. Porque este natural de Deus, que é o estudo da palavra, ele é favorecido posteriormente com o sobrenatural. O sobrenatural é o Espírito Santo te falando ao ouvido. E é óbvio que ele não vai poder fazer lembrar aquilo que você teve a oportunidade, mas mesmo assim nunca buscou. Olha o exemplo de uma situação. No mundo islâmico, um jovem fervoroso, fiel e crente de fato em todos os ensinos islâmicos, do islamismo. Ele teve um sonho com Jesus Cristo e se converteu. Ele não tinha até então o contato com a Bíblia. Mas devido à sinceridade e à fidelidade naquilo que ele conhecia, Deus achou por bem se manifestar a ele. Nós, como cristãos, nós já deveríamos estar num patamar superior. Porque nós já estamos em contato com a própria palavra de Deus. Repito, o Espírito Santo não pode nos fazer lembrar daquilo que a gente nunca colocou na cabeça. Isso aí é a mais pura verdade. Salmo 127. Tem projetos, tem ideias para viver, está querendo viajar, está querendo casar, está querendo comprar uma bicicleta, o que você quer da vida? Olha o texto de Salmos. Eu gosto muito desses Salmos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Olha que conforto essa promessa. Herança do Senhor são seus filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Tenha projetos, mas não deixe Deus de lado nos seus projetos. Porque senão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nosso próximo texto. Ter intimidade com Deus. Eu amo esse texto do profeta Jeremias. É conhecido como o profeta chorão. Vamos deixar para lá essa questão do choro aí. Jeremias, no capítulo 33, verso 3. Eu tenho dificuldade de falar o 33. Alguém aí também? Lá no Jardim Veisópolis tinha um amigo nosso que ele tinha extrema dificuldade de falar o 3, o 33, 333, e a gente ficava provocando ele, mandando ele falar. Olha o que o texto do profeta Jeremias diz. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Este é o plano de Deus para nós. Ele tem muitas coisas para nos revelar. Mas a quem é revelado os mistérios de Deus? Aqueles que estão dispostos a invocar de Deus. Ainda nessa mesma linha de raciocínio, o salmista diz: a intimidade do Senhor é concedida somente aos que o temem. Não é para quem quer. Tem que temer a Deus e tem que estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Até porque, como diz o profeta Isaías, e nós vamos ler nesse próximo texto, esta oportunidade não é para sempre. O texto lá em Isaías 55, verso 6, muito conhecido, supracitado, diz assim:
Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Claro que subentende-se o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, significa que haverá um momento que não vai poder acontecer isso, que isso não será possível, melhor dizendo. A oportunidade é hoje. Como diz a palavra, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ainda diz a palavra que hoje é o dia da salvação. Nada é postergado pela palavra. O momento é sempre o hoje. Até porque, como nós sabemos, o amanhã não nos pertence. O amanhã é um grande mistério. Quantas pessoas que pensam, amanhã eu vou tomar a decisão mais importante da minha vida. Vou aceitar Jesus como meu Salvador. E isso não acontece. No Jardim Versópolis teve um caso bem triste até. Triste e feliz ao mesmo tempo. Um senhor cuja esposa era uma adventista do sétimo dia, fiel nos princípios, ele foi convertido pela esposa. E aconteceu o seguinte: o pastor foi à casa dele, eles fizeram alguns estudos bíblicos e ele assinou a ficha batismal. A ficha batismal dele ficou assinada. No sábado seguinte, ele iria descer as águas. No sábado exato que ele assinou a ficha batismal, confirmando o seu batismo, ele sofreu um grave acidente. Na esquina da casa dele, um caminhão o atropelou e ele veio a falecer. Talvez, meus queridos, nós estamos adiando demais as nossas decisões. Talvez você tome a decisão certa ainda hoje. Mas a questão é a seguinte: o amanhã não nos pertence. Graças a Deus, aquele irmão, ele tomou a decisão no momento certo. Não chegou a se batizar, mas a ficha batismal já estava assinada, ele ia se batizar. Graças a Deus por isso. Portanto, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como a gente comentou, há uma necessidade de urgência sempre. Eclesiastes 11, verso 9. Este texto é clássico quando o assunto é a conversação com os jovens, e eu não poderia deixá-lo fora. Até agora eu não li nesses dias que a gente esteve com a igreja, Eclesiastes 11, verso 9. Em suma, as nossas decisões não terminam nesse mundo. Isso é muito impactante, isso é muito forte. As nossas decisões não terminam neste mundo. O texto em Eclesiastes diz assim: alegre-se, jovem, na sua juventude, e recreia-se no teu coração, nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Poderosa essa palavra, hein? Poderosa essa palavra. Termos consciência de que as nossas decisões, elas não terminam neste mundo. Um dia nós estaremos na frente de Deus conforme somos realmente. E aqueles que fizeram de Deus, fizeram de Jesus o seu braço forte agora, esse dia será um dia maravilhoso de festa. O contrário também será um dia muito triste, muito decepcionante. Dois senhores não podem comandar as nossas vidas. Atos 5, 29. É muito impactante as afirmações de Pedro aqui. Devemos pagar os nossos impostos, devemos ser cidadãos de bem, devemos respeitar as autoridades constituídas, mas tem uma condição em que nós devemos tomar uma decisão
que muitas vezes pode até custar caro, mas nós devemos tomar essa decisão. Onde há o conflito entre a palavra de Deus e a palavra dos homens. Atos 5:29 diz assim: então Pedro e os demais apóstolos, o contexto é: parem de pregar no nome desse Cristo, nesse Jesus que vocês, que tem, na realidade, tem atormentado o mundo, diziam eles. E Pedro, respondendo a essa petição, ele faz a seguinte afirmação: Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Todo cristão, se não chegou ainda, vai chegar num momento que ele vai ter que dar essa resposta. Vai ter situações conflitantes que ele vai ter que responder: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Que tenhamos essa coragem, que possamos fazer assim como Pedro fez e afirmar: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Garantindo a presença do Espírito Santo. Atos 5:32 também. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. É maravilhoso, irmãos, termos a presença do Espírito Santo. Como adventistas do sétimo dia, nós somos uma denominação privilegiada, porque o Espírito Santo nos guia, nos toma a partir do momento que tememos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Há diferenciação. No mundo onde que prega constantemente que a lei de Deus foi abolida, aí você conversa com um leigo, você imagina, mas não pode acreditar, não pode ensinar que a própria lei de Deus foi abolida. E pasmem, a questão não é uma questão somente contra o sábado. Basta você conversar com eles. A questão mesmo é contra a própria lei de Deus, como vigente nos nossos dias. Aí você imagina, bom, isso aí é algo feito por leigo? É um leigo que ensina isso? Não. Aí você vai nos pastores, nos reverendos, nos padres, você vai nos livros das autoridades eclesiásticas dessas igrejas e você chega à mesma conclusão. Há, de fato, uma perseguição contra a lei de Deus. E como diz Tiago, seremos julgados pela lei da liberdade? Aonde não há lei, não pode haver pecado. Não havendo lei, qual a necessidade de instruir um povo a viver de uma determinada maneira? Se não tem nada que prove se eles estão errados ou certos, a própria necessidade de graça, ela começa a fazer-se sem sentido. A amizade com Jesus e a certeza da vitória. João 15, verso 14. João 15, 14. Vós sois meus amigos, se fazeis os que eu vos mando. Quando Cristo ele está se referindo a Lázaro, ele diz: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus ele afirma que Lázaro era amigo dele. Automaticamente nós entendemos através do texto lá de João 15, 14, que se Lázaro era amigo de Jesus, era porque servia a Jesus, que era obediente a Jesus também. E isso explica muitas vezes por que não há ressurreições em nossos dias. Claro, seria um tema mais amplo. Mas muitas vezes a vida das pessoas que nos deixam, as tantas pessoas que descem à sepultura, pergunta-se, qual seria a utilidade dessa pessoa se ela fosse ressuscitada?
O texto falando sobre Dorcas, as pessoas sentiam falta dela. Ela era uma pessoa útil à sociedade, de modo que foi ressuscitada. Então não é sobre essa questão, não é que falta a fé para o que a pessoa desceu à sepultura, ela recebesse como era no tempo bíblico a ressurreição. A pergunta que deve ser feita é: qual seria, analisando o que essa pessoa já fez e viveu enquanto estava viva, qual seria o benefício dessa pessoa ser ressuscitada novamente? Entenderam onde eu quero chegar? E vamos então a 2 Timóteo, nosso texto final. 2 Timóteo, no capítulo 4, que foi o título que a gente escolhemos para a semana de oração. Segundo Timóteo 4, vamos ver do verso 6 ao 8. Quanto a mim, é Paulo que está falando, quanto a mim, estou já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo não está falando aqui sobre uma outra viagem, está falando sobre a sua morte, que estava prestes a acontecer. Faça a leitura desse texto aqui, meu querido, e se coloque no lugar do apóstolo Paulo. Suponhamos que esteja o nosso momento de partida. Tente fazer esse exercício. Quanto a mim, aí coloque o teu nome. E veja se você pode continuar afirmando o que está no restante desses textos. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Paremos aqui. Inevitavelmente você está combatendo algum tipo de combate. O bom ou o mau combate você está combatendo. Agora que possamos dizer, combati de fato o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Em outras palavras, enquanto eu estava com vocês, tudo o que estava ao meu alcance, tudo o que eu poderia fazer para resgatá-los de um mundo de escravidão, de um mundo de pecado, eu fiz. Por isso, eu completei a carreira e guardei a fé. E o texto vai continuar afirmando: já agora a coroa da justiça me está guardada. É uma certeza muito maravilhosa esta. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Faça esse exercício, coloque o teu nome ali, quanto a mim, e coloque o teu nome. E continue a leitura. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento mais correto para fazermos um concerto com Cristo e sermos definitivamente vitoriosos. E aí então poderemos colocar os nossos nomes ali. Quanto a mim, José, Maria, João, Pedro, Henrique, Mateus, Christian. Quanto a mim, e continuamos o restante do texto. Irmãos, foi de fato maravilhoso estarmos com a igreja aqui do Estação durante essa semana. Eu agradeço muito pelo convite que foi feito. Que Deus possa ser honrado e glorificado pelos membros dessa igreja. São a minha sincera petição a Deus. Em nome de Cristo Jesus que eu peço. Amém. Amém.
eu me sentir, eu sei que Deus enviará sua força e poder. E até mesmo que existe a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Sem dia azul, eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Sente as suas mãos da proteção, Ele me abraça, não há razão. Uma das partes mais lindas do Evangelho é justamente aquilo que Jesus ele faz na cruz do Calvário. Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele entregou a sua vida por completo, não foi por parte. Tanto é que em João capítulo 3, verso 16, nós encontramos no texto o seguinte relato: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Este diálogo ele pertence ao diálogo que Jesus estava conversando com Nicodemos. E na fala de Jesus com Nicodemos, ele falou: Nicodemos, e entre linhas, Jesus estava dizendo a Nicodemos: Nicodemos, você precisa de uma renovação. Você precisa voltar ao ventre, não voltar ao ventre da sua mãe, mas você precisa nascer de novo. E aqui hoje nós não temos uma cerimônia de batismo, mas temos uma cerimônia de renovação. Uma cerimônia que lembra que um dia Cristo Jesus, Ele deixou os céus, Ele habitou entre nós, e Ele se dispôs como oferta em prol da salvação de cada um de nós. O pão que aqui representa o corpo de Cristo, o suco que aqui representa o sangue, eles são elementos que demonstram a aliança de Cristo Jesus, que Deus quer fazer, quer renovar constantemente com cada um de nós. Por quê? Porque Deus, Ele nos amou. Não é a partir do pão e a partir do suco que Deus, Ele olha para você diferente. Não é a partir da participação desses elementos que Ele olha para mim e fala: não, peraí, o Rodrigo está fazendo alguma coisa, eu vou então salvar ele. Muito pelo contrário, a disposição de Deus em salvar a humanidade, ela já foi antes daquilo que eu poderia me tornar a ser. Romanos capítulo 5, os irmãos
podem nos acompanhar, Romanos capítulo 5. O texto bíblico, ele declara assim, verso 8: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. A oferta, ela vem antes mesmo de que o ser humano ele esteja disposto à reconciliação. Nós não participamos da Santa Ceia porque somos perfeitos. Participamos da Santa Ceia porque Ele é perfeito. Nós não nos reconciliamos com Cristo porque nós alcançamos um status de perfeição, de impecaminosidade. Muito pelo contrário. É porque somos pecadores que nos dirigimos a Deus. Falamos: Deus, eu preciso do seu perdão, eu preciso de renovação. E hoje nós temos justamente essa oportunidade. Não dizer a Deus: somos perfeitos e agora vamos participar do corpo, do símbolo, corpo e do sangue, símbolo, o suco de uva. Aqui não é o corpo de Cristo, mas é o pão que representa o corpo de Cristo. Quando você toma do cálice, este não é o sangue, como alguns falam por aí, que se torna o sangue. Não é o sangue, mas ele é uma representação de aliança. 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo ele instrui sobre a Santa Ceia, sobre a ceia do Senhor, o texto bíblico ele vai falar assim, verso 23: pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e aí vai dar a sequência do texto. E aí, em seguida, o verso 25, ele fala: depois, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, e aí ele então dá essas novas ordenanças aos seus discípulos, para que eles pudessem desfrutar de uma comunhão. A questão é que, enquanto nessa terra nós vivemos, nós ainda teremos as nossas lutas contra os nossos pecados, sendo o principal pecado o ego, o orgulho, aquela ânsia de querer mostrar que nós somos perfeitos para os outros, quando nós, na verdade, dependemos totalmente da perfeição de Cristo Jesus. Enquanto a nossa luta não for para falar ao nosso ego: olha, você não é ninguém, você depende totalmente da perfeição de Cristo Jesus, a nossa vida não vai adiante. Mas graças a Deus, porque Ele nos deu essa ordenança, de que é o sangue e o corpo que nos renova, o sangue e o corpo que nos comunica de uma esperança. E agora nós vamos participar juntos deste tão momento solene. O momento que nós participamos do símbolo do corpo, o pão, e do símbolo do sangue, o suco de uva. Todos aqueles que participaram da cerimônia de lava-pés estão aptos para participar então dos emblemas do pão e do suco. Vou fazer a oração. E aí, em seguida, após a oração, nós vamos ter as leituras para então podermos participar juntos. Convido a igreja a se colocar de pé para juntos nós podemos fazer uma oração. Querido Santo Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de renovar a nossa esperança e renovar a nossa vida em Ti e contigo, Pai. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando. E ao participar dos emblemas, que a nossa vida possa ter uma grande renovação. Aqui nós estamos entregando o nosso coração e a nossa vida. Que ao participar, Pai, nós possamos lembrar de que um dia o Senhor entregou a maior oferta que esse mundo poderia receber,
Cristo Jesus. Que a nossa mente esteja aberta para participar de modo de coração aberto, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Em 1 Coríntios 11, 24, quem quiser acompanhar, diz assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Da igreja a se ajoelhar, para nós fazermos uma oração. Santo Deus do céu, muito obrigado, Senhor Deus, por todas as tuas misericórdias, Senhor Deus, que renovam-se a cada manhã. Neste momento, Senhor Deus, nós vamos receber um pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi pisado, moído e entregue na cruz para perdão dos nossos pecados. Querido Deus, que isso nos simbolize e para nós vivermos na tua graça, no teu caminho, Pai querido, para que fortaleça nosso coração, a nossa vida, para que nós possamos estar preparados, Senhor Deus, porque nós sabemos que a sua vida está próxima. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo seu ministério que acontece nesse momento, no Santíssimo, Senhor Deus, que o Senhor está intercedendo por nós. Obrigado, Jesus, por esse sacrifício, porque nós somos pecadores, nós não merecemos nada, mas a tua graça, Senhor Deus, nos basta, Pai querido. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Abençoe este pão, Senhor Deus, que vamos receber agora, em nome de Jesus, amém. Amém. Todos pegaram do emblema do pão? Teve alguém que não pegou? Então agora, em atitude de reverência, nós vamos participar todos juntos do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos colocar de joelhos para a oração. Pai nosso, que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de renovar, de fazer uma renovação, de nos acertarmos contigo. E obrigado, Senhor, por um dia o Senhor ter feito um sacrifício tão alto lá na cruz do Carvalho, ter usado uma coroa de espinho para que cada um de nós um dia possamos ter e obter uma coroa de ouro. Senhor, ao nós participarmos do cálice, do suco de uva, que aqui representa, simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz por cada um de nós, que nós possamos ter a certeza que esse sacrifício que o Senhor fez é o suficiente para o perdão dos nossos pecados. Amém. Perdoa, Senhor, se a gente ainda não confessou alguma coisa que está dentro do nosso coração. Visita-nos e que nós possamos participar agora em espírito de reconciliação a Ti. Amém. Fazemos isso em memória a Ti. Amém. Abençoe esse suco de uva. É o que te peço
Por Jesus. Amém. Então agora, neste momento, convido a igreja a se colocar, todos aqueles que vão participar, a se colocar de pé, que os diáconos vão estar servindo o suco. Participemos todos, então, do suco da uva. Coríntios, capítulo 11, na continuação do texto, verso 26, diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus. Toda vez que nós participamos desse lema, nós anunciamos para nós e para o mundo que um dia Cristo Jesus ele veio e morreu neste lugar, neste planeta. Mas o texto ele não para por ali, ele continua: anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E por que até que ele venha? Porque Jesus ele não ficou na tumba. Ao terceiro dia ele venceu os poderes da morte. Ele ressuscitou, ele foi aos céus e em breve ele voltará para nos buscar. Amém. É por isso, na verdade, Maristela, que o texto de João ele fala que os discípulos eles saíram cantando, eles saíram louvando, não é verdade, Maristela? E Maristela, qual que é o hino que nós vamos cantar agora? Vamos cantar o hino Alvo Mais Que a Neve. Amém. Então... Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores perdeu. Eis no
vamos ler aqui da frente, estendendo as nossas mãos para a igreja, e o texto de Números capítulo 6, verso 22 ao verso 23, ele diz assim: o Senhor disse a Moisés, diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Senhor Santo Pai, abençoe a cada um dos teus filhos aqui, e que nós possamos agora, tendo a plena certeza de que temos renovado a aliança contigo, Pai, comunicar a sua volta, até que o Senhor venha nas nuvens dos céus. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Deus possa abençoar a cada um de nós, restante deste sábado. Amém.